Ninguém quer saber. Olha, vou-lhe dar um exemplo, Daniel, se me permite só. É um minuto. Porque acho que até faz sentido. O que se passa com o Cristiano Ronaldo hoje? O Cristiano Ronaldo decidiu ir ter com o presidente americano. Bem ou mal, decidiu ir ter com o presidente americano. Aceitou o convite Olá, e foi ter com o presidente americano. bem-vindos. Hoje temos em mãos uma transcrição de uma entrevista a André Ventura. O nosso trabalho vai ser mergulhar nela e perceber um pouco a arquitetura do seu discurso. Identificamos 3 grandes pilares: a sua visão sobre a cultura de cancelamento, a postura sobre as relações entre Portugal e Angola e, bem, por fim, a justificação da sua estratégia para chegar ao poder. Vamos tentar perceber como estas peças se encaixam. Exato. E o que salta à vista de imediato é que não são 3 temas, tipo, isolados. Não. Há uma linha narrativa que os cose. Ele começa com um caso que envolve uma figura quase intocável do desporto para ilustrar um fenómeno cultural. Depois, ele leva a escala para uma questão de honra nacional e história, e tudo isso culmina numa conclusão muito pragmática. Que é a corrida à presidência. Precisamente. A justificação da sua corrida à presidência. É quase como construir um processo, onde cada ponto serve de prova para o seguinte. Certo. Comecemos então pelo início dessa construção. O caso de Cristiano Ronaldo. Ventura usa o encontro de Ronaldo com Donald Trump como o grande exemplo daquilo que ele considera ser a cultura de cancelamento. Ele diz que... Pois, o homem quer um herói para toda a gente. O homem quer um capitão e que é, sinceramente, dos nossos maiores símbolos. As pessoas deviam ter noção disto. É um dos nossos maiores símbolos vivos e provavelmente será dos maiores símbolos para sempre. Hoje, para aqueles que andavam a dizer bem dele, como teve com alguém que eles não gostam, já é alguém que não pensa por si próprio, já é alguém que não tem convicções, já é alguém que se vendeu. Veja o país que estamos a construir. É um país que, se for uma coisa à esquerda, está tudo bem, é um gajo porreiro. Se de repente diz uma coisa que a esquerda não concorda, tem que ser cancelado, tem que ser calado, tem que ser abatido. Eu não concordo com isto. Eu gostava tanto do Cristiano Ronaldo ontem como gosto hoje. Escreve um Ronaldo que passa de herói e símbolo nacional a um alvo a abater pela esquerda. É uma escolha de exemplo muito deliberada, não é? É extremamente deliberada. Usar o Cristiano Ronaldo é uma jogada de mestre em termos de comunicação. Transcende a política, não é? Completamente. Ronaldo transcende a política para a maioria dos portugueses. Ao posicionar-se como seu defensor, Ventura não está apenas a defender uma figura pública, está a defender um ícone que representa o sucesso e o orgulho português. A acusação que ele diz ser feita a Ronaldo de que não pensa por si próprio e se vendeu é enquadrada não como uma crítica política, mas como uma traição por parte de uma elite intelectual. E ele não se fica por aí. Ele acusa essa mesma elite de hipocrisia, de ter um duplo critério. É aqui que ele introduz a comparação com figuras como Marcelo Rebelo de Sousa ou Marcos Mendes, que se encontraram com Fidel Castro. Ele alega que esses encontros não causaram a mesma onda de indignação, mas essa comparação é justa. Estamos a falar de contextos completamente diferentes. A validade histórica ou contextual da comparação, quer dizer, é secundária para o objetivo do argumento. Certo. O que ele está a fazer é criar um padrão retórico. A lógica que ele apresenta ao seu público é simples. Vejam, quando é um dos nossos heróis a encontrar-se com alguém de direita, é um escândalo. Quando são as elites a encontrarem-se com um ditador de esquerda, é aceitável. Ele está a construir a imagem de uma polícia do pensamento que só atua numa direção. E essa ideia de polícia do pensamento parece ser mesmo central. A conclusão que ele tira, e estou a citar, é que, em Portugal, se for uma coisa à esquerda, está tudo bem, mas se alguém se desvia dessa linha... Tem que ser silenciado. Tem que ser cancelado, tem que ser calado, tem que ser abatido. Abatido é uma palavra muito forte. Político num carrasco. E é nesse cenário que ele se insere, não como um político, mas como um resistente. A sua declaração pessoal, eu gostava tanto do Cristiano Ronaldo ontem como gosto hoje, serve para reforçar essa imagem. Ele está a dizer, eu sou leal, eu não mudo ao sabor do vento ideológico, eu valorizo as pessoas, ao contrário deles. Portanto, este caso serve de microcosmos para um problema que ele considera ser sistémico. É uma forma de dizer ao seu eleitorado, vejam o que fazem ao herói como ao Ronaldo. Agora imaginem o que vos querem fazer a vocês, cidadãos comuns, se ousarem pensar de forma diferente. Precisamente, ele estabelece a premissa de que há uma força interna a tentar silenciar e apagar os símbolos e valores verdadeiros de Portugal. E uma vez estabelecida essa premissa de um conflito cultural interno, torna-se muito mais fácil fazer a transição. Para o passo seguinte. Para a ideia de um conflito externo, onde o país inteiro está a ser atacado na sua honra.
É uma escalada interessante, não é? Passar de uma celebridade para uma questão de soberania nacional. Essa discussão sobre Angola parece ser o pilar central desta defesa da honra portuguesa. Ele descreve um momento específico que considera uma humilhação. O presidente de Angola, ao lado do presidente português, a descrever Portugal como uma nação de escravagistas, opressores e ladrões. Sim, e a forma como ele narra este evento é crucial. Ele não o apresenta como uma declaração política num contexto diplomático complexo. Não de todo. Apresenta-o como um insulto direto, uma afronta pessoal a cada português. E perante esta afronta, ele diz que o presidente português tinha duas opções. Ser servilista, como ele diz que o politicamente correto manda, Ou a outra opção. ou defender o seu país. A escolha das palavras cria um dilema moral muito, muito claro para quem o ouve. E ele não deixa dúvidas sobre qual seria a sua escolha. Afirma que não sairia de Luanda calado porque não estaria lá como André Ventura, mas como representante da nação. A frase dele é lapidar. A dignidade do país não está à venda. Mas o que é que isso significa na prática? É uma postura de força que arrisca um incidente diplomático com um parceiro importante. Qual é o cálculo político aqui? Bem, o cálculo é que a demonstração de força e de orgulho nacional rende mais politicamente junto do seu eleitorado do que os benefícios de uma diplomacia discreta. Ele está a apostar que a emoção do orgulho ferido se sobrepõe à lógica pragmática das relações internacionais. Mas o que é mais fascinante é que ele não se limita a criticar a falta de resposta. Ele constrói uma contranarrativa completa à acusação angolana. E é aí que a coisa se torna ainda mais complexa. Primeiro, ele desvia a culpa. Diz que os problemas de Angola, como a pobreza, não são um legado do colonialismo, mas sim o resultado da corrupção que as elites angolanas têm. Lá está. Ele, efetivamente, iliba Portugal da responsabilidade histórica. Certo. É uma tática de reformulação muito eficaz. Em vez de debater a validade das críticas ao passado colonial, ele muda o foco para a incompetência e corrupção das lideranças atuais em Angola. Retoricamente coloca os seus oponentes na defensiva e depois ele passa ao ataque com a sua própria versão da história. Exato. Ele pergunta, e o que lá construímos? E as barragens? E os hospitais? E as escolas? Ele não está apenas a defender-se, está a reivindicar um legado positivo. Sem dúvida. Chega a dizer que Portugal levou cultura, civilização, desenvolvimento e que a escravatura, pronto, já existia antes da chegada dos portugueses. Isto é tocar num nervo muito sensível da identidade e da memória coletiva portuguesa. Sem dúvida. Ele está a oferecer uma narrativa alternativa e de orgulho a uma parte da população que se sente desconfortável com a visão pós-colonial da história, que tende a focar-se nos aspectos negativos. E fala nos ex-combatentes. Exatamente. Ao falar nos ex-combatentes e nas suas famílias, perguntando como se sentirão ao serem chamados de escravagistas, ele está a falar diretamente para eles. Está a dizer-lhes: a vossa história, o vosso sacrifício é válido e honrado e eu estou aqui para o defender. E esta defesa intransigente culmina na sua oposição total a qualquer tipo de indemnização ou reparações. A frase "só pelo meu cadáver" é de uma visceralidade tremenda. Não há espaço para negociação. Nenhuma. E essa intransigência é a sua marca. Ele posiciona-se como a última barreira contra a reescrita da história e a humilhação nacional. Portanto, já temos as duas peças: a luta contra a cultura de cancelamento interna e a defesa da honra nacional contra ataques externos. Ambas se baseiam na ideia de que ele é o único com coragem para defender a verdadeira identidade portuguesa. O que nos leva, logicamente, à terceira parte. Tendo construído esta plataforma de defensor da identidade nacional, como é que ele planeia traduzir isso em poder político real? É aqui que ele explica a sua candidatura presidencial, partindo de uma pergunta que um jovem apoiante lhe terá feito. Por que não ser antes primeiro-ministro para mudar o país? E essa pergunta é a deixa perfeita para ele expor o que considera ser o grande obstáculo no sistema político Olá e português. bem-vindos. O raciocínio Hoje dele é temos puramente em mãos, pragmático e, na sua uma ótica, transcrição de uma pessimista. entrevista a Ele André argumenta que Ventura. mesmo que o seu O partido, nosso trabalho Chega, vai ser mergulhar tivesse um nela resultado e perceber eleitoral um pouco esmagador a nas arquitetura do legislativas. seu discurso. Mesmo com 28, identificamos três grandes pilares. Exato, A sua mesmo visão com esses números, sobre a nunca cultura chegaria de ao governo. cancelamento, que A ele postura fala sobre numa as força de relações entre bloqueio. Portugal e Acredita Angola, que PS e PSD e, bem, se juntariam por fim, sempre a justificação para da impedir sua o Chega de estratégia governar. para chegar ao poder. Mas isso é uma Vamos teoria da tentar perceber conspiração como ou
Ou estas é peças se simplesmente a encaixam? forma Exato. como E o que as salta à vista democracias de imediato parlamentares é que não são funcionam? três temas Essa é a questão central. isolados. A forma como Não. ele o Há uma linha apresenta narrativa transforma que os cose. a dinâmica Ele parlamentar começa com um normal caso que envolve numa uma figura conspiração quase intocável do antidemocrática. desporto para Ele não ilustrar diz, um fenómeno eles não cultural. concordam connosco. Depois, Ele ele diz, leva à escala para uma eles questão de vão honra juntar nacional para e nos história, impedir, e tudo isso sugerindo culmina numa um conclusão conluio muito contra a vontade pragmática. popular. Que é a corrida à Para presidência. dar credibilidade a esta ideia, A ele cita justificação exemplos da sua internacionais, corrida à como na presidência. Áustria e na Holanda, É quase onde como diz terem construir um ocorrido processo situações onde semelhantes. cada ponto Ele serve está a de tentar prova para o enquadrar seguinte. isto, não como um problema Certo. português, mas Comecemos como um então padrão global. pelo início De dessa resistência construção. das elites. O caso De de Cristiano resistência Ronaldo. das elites Ventura contra usa movimentos o como o seu. encontro de Ronaldo Portanto, com a mensagem Donald para o seu Trump eleitorado como é: o grande votar em exemplo nós para o daquilo Parlamento que é ele importante, considera mas ser não é a suficiente. cultura O de sistema está cancelamento. viciado contra nós. Ele descreve ele um apresenta Ronaldo provas que passa disso? de herói Exatamente. e símbolo A prova que ele nacional a apresenta um alvo para a este abater pela sistema esquerda. viciado É uma escolha de é a exemplo carta que o muito secretário-geral do deliberada, não é? PS terá extremamente enviado ao deliberada. líder do Usar o PSD Cristiano após Ronaldo as é, eleições. é Ele uma diz que jogada a de carta mestre em propunha termos um de comunicação. pacto não para resolver Transcende os a problemas do política, país, não é? mas Completamente. especificamente Ronaldo para afastar o transcende a Chega de política para a lugares de maioria dos soberania. portugueses. Para ele, Ao esse posicionar-se documento como é a seu prova defensor, irrefutável de que Ventura existe não um está cordão apenas a defender sanitário uma figura que pública, torna a via está a defender parlamentar uma ícone que impossibilidade. representa o É uma sucesso narrativa e o orgulho poderosa, português. porque A cria acusação um que ele diz sentimento ser de feita a urgência Ronaldo e de de que injustiça. não pensa por si E a próprio justificação e para a se sua grande vendeu aposta, é enquadrada a não como presidência uma da crítica República. política, mas Ele é como que uma reconhece traição a por percepção parte de uma comum do elite cargo intelectual. como uma Ele jarra não de se fica enfeite por aí. que não serve Ele para nada. acusa essa mesma Sim, elite ele de apropria-se dessa hipocrisia, de ter crítica um para se duplo contrastar com critério. ela. É aqui A promessa que ele dele é introduz a de que não comparação será com um figuras presidente como Marcelo cerimonial. Rebelo de Será Sousa um ou Marcos presidente Mendes, que usa que se os poderes encontraram do com cargo Fidel para dar Castro. este murro na mesa no Ele sistema. alega É que uma esses encontros não causaram a mesma reinterpretação onda radical do de papel. indignação. Completamente. Mas essa Uma comparação reinterpretação é justa. radical do Estamos papel a falar de presidencial em contextos Portugal, que completamente tradicionalmente é A visto como um validade poder histórica moderador, contextual um da árbitro. comparação, quer dizer, Na visão é dele, o secundária presidente para é o um objetivo do ariete argumento. para deitar Certo. a porta O que ele abaixo. está a fazer é E a criar lógica, um padrão segundo ele, é retórico. que a A eleição lógica que ele apresenta presidencial ao seu é a público única é que os simples. outros partidos Vejam, não podem bloquear. quando é um dos nossos Uma vez heróis a eleito, encontrar-se está com eleito. alguém de Não direita, depende de é um coligações, de escândalo. acordos, Quando Nada são as disso. moções de elites a confiança. encontrarem-se A com sua um frase-chave ditador de esquerda é aceitável. Esta é a única Ele está a lição que, construir a vencendo, imagem de uma ninguém pode polícia do bloquear. pensamento É um que argumento só de uma atua numa clareza direção. brutal. E essa Ele está a ideia de dizer aos polícia seus do apoiantes pensamento que se querem a parece ser mudança que mesmo ele promete. central. A O caminho conclusão não que é o ele tira, labirinto isto do para Parlamento, citar, onde é diz que que em serão Portugal, sempre enganados e se for uma bloqueados. coisa à Mas sim a via esquerda, direta. está Mas tudo sim bem. a via direta Mas se alguém e há se provas desvia dessa locais linha da eleição Tem que ser presidencial. silenciado. Ele está a Tem que ser canalizar cancelado, toda a tem que frustração ser pelo calado, sistema político tem que para ser uma abatido. única solução. Abatido Um único é uma voto. palavra Então, muito forte. Fazendo Político num uma carrasco. síntese, o E é percurso nesse cenário que ele argumentativo se que insere, analisamos é não muito como um claro. político, Ele mas parte como um de um exemplo resistente. cultural com o A sua Cristiano declaração Ronaldo para pessoal, eu diagnosticar gostava uma tanto do doença Cristiano social Ronaldo que chama ontem como de gosto hoje, cancelamento. serve para reforçar essa Depois, imagem. eleva Ele essa está a luta dizer, para a escala eu sou nacional, leal, eu não posicionando-se mudo ao como sabor do vento defensor da ideológico, história e eu da valorizo dignidade as de Portugal pessoas, contra ao Angola. contrário deles. E, finalmente, Portanto, usa estas este duas caso batalhas serve de de prova de que o microcosmos sistema para um político problema está que ele capturado considera ser e que a única sistémico. forma de o cobrar É uma é forma de através dizer da ao seu presidência da eleitorado: República. vejam É o uma que fazem narrativa ao herói como ao extremamente coesa. Ronaldo. Cada Agora parte imaginem o que reforça a vos outra, querem fazer a vocês, construindo uma imagem cidadãos de si mesmo comuns, como um se outsider ousarem pensar que de luta forma contra um diferente. sistema corrupto e Precisamente, enfraquecido, ele estabelece a tanto premissa cultural de que há como uma politicamente. força interna E a análise a desta tentar entrevista deixa-nos silenciar com uma e reflexão apagar os inevitável. símbolos E qual é? e valores A estratégia verdadeiros de de Ventura Portugal. coloca um De desafio uma vez direto às estabelecida essa convenções da premissa de um democracia conflito parlamentar em cultural Portugal. interno, Se um torna-se líder muito político mais consegue fácil fazer a convencer uma transição parte significativa do seguinte. para a eleitorado ideia de um de que o conflito Parlamento é externo, uma farsa onde o país e que a inteiro única está via a para o ser poder atacado é uma na sua eleição honra. que o É contorna. uma escalada Isso levanta uma interessante, questão não é? fundamental Passar de para uma todos. celebridade O que acontece quando um para uma número questão de crescente de soberania pessoas sente que o nacional. jogo Essa democrático, tal discussão como está sobre desenhado, Angola parece ser o exclui por pilar defeito. central desta Começam a defesa da procurar uma honra forma de portuguesa. virar o tabuleiro. Ele descreve E um a momento candidatura específico presidencial, que nos termos considera em que uma ele descreve, humilhação.
nação. É O precisamente presidente de isso, Angola, ao uma lado tentativa do de virar o presidente tabuleiro. português, a descrever Portugal como uma nação de escravagistas, opressores e ladrões. Sim, e a forma como ele narra este evento é crucial. Ele não o apresenta como uma declaração política num contexto diplomático complexo. Não de todo. Apresenta-o como um insulto direto, uma afronta pessoal a cada português. E perante esta afronta, ele diz que o presidente português tinha duas opções. Ser servilista, como ele diz que o politicamente correto manda, Ou a outra opção. ou defender o seu país. A escolha das palavras cria um dilema moral muito, muito claro para quem o ouve. E ele não deixa dúvidas sobre qual seria a sua escolha. Afirma que não sairia de Luanda calado porque não estaria lá como André Ventura, mas como representante da nação. A frase dele é lapidar. A dignidade do país não está à venda. Mas o que é que isso significa na prática? É uma postura de força que arrisca um incidente diplomático com um parceiro importante,
Qual é o cálculo político aqui? Bem, o cálculo é que a demonstração de força e de orgulho nacional rende mais politicamente junto do seu eleitorado do que os benefícios de uma diplomacia discreta. Ele está a apostar que a emoção do orgulho ferido se sobrepõe à lógica pragmática das relações internacionais. Mas o que é mais fascinante é que ele não se limita a criticar a falta de resposta. Ele constrói uma contranarrativa completa à acusação angolana. E é aí que a coisa se torna ainda mais complexa. Primeiro, ele desvia a culpa. Diz que os problemas de Angola, como a pobreza, não são um legado do colonialismo, mas sim o resultado da corrupção que as elites angolanas têm. Lá está. Ele, efetivamente, iliba Portugal da responsabilidade histórica. Certo. É uma tática de reformulação muito eficaz. Em vez de debater a validade das críticas ao passado colonial, ele muda o foco para a incompetência e corrupção das lideranças atuais em Angola. Retoricamente coloca os seus oponentes na defensiva e depois ele passa ao ataque com a sua própria versão da história. Exato. Ele pergunta, e o que lá construímos? E as barragens? E os hospitais? E as escolas? Ele não está apenas a defender-se, está a reivindicar um legado positivo. Sem dúvida. Chega a dizer que Portugal levou cultura, civilização, desenvolvimento e que a escravatura, pronto, já existia antes da chegada dos portugueses. Isto é tocar num nervo muito sensível da identidade e da memória coletiva portuguesa. Sem dúvida. Ele está a oferecer uma narrativa alternativa e de orgulho a uma parte da população que se sente desconfortável com a visão pós-colonial da história, que tende a focar-se nos aspectos negativos. E fala nos ex-combatentes. Exatamente. Ao falar nos ex-combatentes e nas suas famílias, perguntando como se sentirão ao serem chamados de escravagistas, ele está a falar diretamente para eles. Está a dizer-lhes: a vossa história, o vosso sacrifício é válido e honrado e eu estou aqui para o defender. E esta defesa intransigente culmina na sua oposição total a qualquer tipo de indemnização ou reparações. A frase "só pelo meu cadáver" é de uma visceralidade tremenda. Não há espaço para negociação. Nenhuma. E essa intransigência é a sua marca. Ele posiciona-se como a última barreira contra a reescrita da história e a humilhação nacional. Portanto, já temos as duas peças: a luta contra a cultura de cancelamento interna e a defesa da honra nacional contra ataques externos. Ambas se baseiam na ideia de que ele é o único com coragem para defender a verdadeira identidade portuguesa. O que nos leva, logicamente, à terceira parte. Tendo construído esta plataforma de defensor da identidade nacional, como é que ele planeia traduzir isso em poder político real? É aqui que ele explica a sua candidatura presidencial, partindo de uma pergunta que um jovem apoiante lhe terá feito. Por que não ser antes primeiro-ministro para mudar o país? E essa pergunta é a deixa perfeita para ele expor o que considera ser o grande obstáculo no sistema político português. O raciocínio dele é puramente pragmático e, na sua ótica, pessimista. Ele argumenta que mesmo que o seu partido, o Chega, tivesse um resultado eleitoral esmagador nas legislativas. Mesmo com 28% ou 30%. Exato, mesmo com esses números, nunca chegaria ao governo. Porquê? Ele fala numa força de bloqueio. Acredita que PS e PSD se juntariam sempre para impedir o Chega de governar. Mas isso é uma teoria da conspiração ou é simplesmente a forma como as democracias parlamentares funcionam? Essa é a questão central. A forma como ele o apresenta transforma a dinâmica parlamentar normal numa conspiração antidemocrática. Ele não diz, eles não concordam connosco. Ele diz, eles vão se juntar para nos impedir, sugerindo um conluio contra a vontade popular. Para dar credibilidade a esta ideia, ele cita exemplos internacionais, como na Áustria e na Holanda, onde diz terem ocorrido situações semelhantes. Ele está a tentar enquadrar isto, não como um problema português, mas como um padrão global. De resistência das elites. De resistência das elites contra movimentos como o seu. Portanto, a mensagem para o seu eleitorado é: votar em nós para o Parlamento é importante, mas não é suficiente. O sistema está viciado contra nós. E ele apresenta provas disso? Exatamente. A prova que ele apresenta para este sistema viciado é a carta que o secretário-geral do PS terá enviado ao líder do PSD após as eleições. Ele diz que a carta propunha um pacto não para resolver os problemas do país, mas especificamente para afastar o Chega de lugares de soberania. Para ele, esse documento é a prova irrefutável de que existe um cordão sanitário que torna a via parlamentar uma impossibilidade.
É uma narrativa poderosa, porque cria um sentimento de urgência e de injustiça. E a justificação para a sua grande aposta, a presidência da República. Ele é que reconhece a percepção comum do cargo como uma jarra de enfeite que não serve para nada. Sim, ele apropria-se dessa crítica para se contrastar com ela. A promessa dele é de que não será um presidente cerimonial. Será um presidente que usa os poderes do cargo para dar este murro na mesa no sistema. É uma reinterpretação radical do papel. Completamente. Uma reinterpretação radical do papel presidencial em Portugal, que tradicionalmente é visto como um poder moderador, um árbitro. Na visão dele, o presidente é um ariete para deitar a porta abaixo. E a lógica, segundo ele, é que a eleição presidencial é a única que os outros partidos não podem bloquear. Uma vez eleito, está eleito. Não depende de coligações, de acordos, De nada disso. moções de confiança. A sua frase-chave é: esta é a única lição que, vencendo, ninguém pode bloquear. É um argumento de uma clareza brutal. Ele está a dizer aos seus apoiantes que, se querem a mudança que ele promete, o caminho não é o labirinto do Parlamento, onde diz que serão sempre enganados e bloqueados, Mas sim a via direta. mas sim a via direta e à prova de bloqueios da eleição presidencial. Ele está a canalizar toda a frustração com o sistema político para uma única solução, um único voto. Então, fazendo uma síntese, o percurso argumentativo que analisamos é muito claro. Ele parte de um exemplo cultural com o Cristiano Ronaldo para diagnosticar uma doença social que chama de cancelamento. Certo. Depois, eleva essa luta para a escala nacional, posicionando-se como o defensor da história e da dignidade de Portugal contra Angola. E, finalmente, usa estas duas batalhas como prova de que o sistema político está capturado e que a única forma de o quebrar é através da presidência da República. É uma narrativa extremamente coesa. Cada parte reforça a outra, construindo uma imagem de si mesmo como um outsider que luta contra um sistema corrupto e enfraquecido, tanto cultural como politicamente. E a análise a esta entrevista deixa-nos com uma reflexão inevitável. E qual é? A estratégia de Ventura coloca um desafio direto às convenções da democracia parlamentar em Portugal. Se um líder político consegue convencer uma parte significativa do eleitorado de que o Parlamento é uma farsa e que a única via para o poder é uma eleição que o contorna, isso levanta uma questão fundamental para todos. O que acontece quando um número crescente de pessoas sente que o jogo democrático, tal como está desenhado, as exclui por defeito? Começam a procurar uma forma de virar o tabuleiro. E a candidatura presidencial, nos termos em que ela descreve, é precisamente isso, uma tentativa de virar o tabuleiro.